busca da felicidade. Essa é a nossa série de pregação, é sobre isso que a gente vai falar nessas próximas semanas. Eu não sei quanto a você, mas eu sou uma pessoa que tenho buscado isso. Acho que a gente tem esse direito, e todos nós, a gente busca a felicidade. Mas o que é a felicidade? O que é a real felicidade? O que é isso? É uma pergunta um pouco difícil de se responder. E a gente vai estar falando sobre esse tema, né? Essa é nosso cartaz, ele mostra claramente que a gente vai preenchendo a nossa vida como se fosse uma fatia de pizza, né? Para muitos, ter um carro é sinal de felicidade, ou ter uma casa, ou ter um casamento, ou ter um trabalho, ou ter dinheiro, ou ter sucesso. E a gente vai colocando isso nas nossas casinhas humanas. E a maioria de nós aprendeu, alguém disse que ter isso é ser feliz. Mas o mais engraçado é que às vezes a gente tem isso, ou luta atrás disso, ou passa a vida inteira correndo atrás disso, e quando a gente consegue uma ou duas ou todas, a gente para e fala, mas eu não sou feliz. Então essa fórmula não bateu, né? 1 mais 1 não foi 2. E na verdade é algo muito maior do que a gente pensa, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, em 95, uma dupla de funk gravou um funk no início do funk do Rio de Janeiro. Claro que eu não sou fã não, mas com uma letra muito interessante, que é, né, uma dupla chamada Cidinho e Doca, lá atrás. E a letra falava: eu só quero ser feliz, viver tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar, né? No início da história de funk, ou disso e daquilo, alguém gravou isso. Eu só quero é ser feliz, viver tranquilamente na favela em que eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência de que o pobre tem seu lugar. Essa letra é tão antiga e tão atual em várias áreas da nossa vida. Mas o mundo clama por felicidade. Qualquer pessoa, atos clamam por felicidade. E a felicidade é algo que todos nós estamos correndo atrás. E eu queria te convidar a ler um texto bíblico que fala sobre isso. Hoje, na verdade, é a introdução de muita coisa. Não adianta a gente querer falar sobre isso em 30 minutos. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar falando sobre isso, sobre felicidade, sobre essa tal de busca da felicidade. Se você tiver uma Bíblia, eu queria te convidar a abrir no livro de Salmos, capítulo. Se você não tem Bíblia, ou não está familiarizado, vai aparecer aqui o texto de 1 a 3. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que a gente possa compartilhar e falar um pouco, e aprender e viver o que você tem preparado para nós essa noite, em nome de Jesus, amém. Em busca da felicidade. Antes de tudo, acho que a gente precisa, já que é uma introdução, a gente precisa começar do início, né? A gente precisa começar pensando sobre essa afirmação, sobre isso que a gente vai discutir nessas próximas semanas, nesse 1 mês e meio aí, talvez 2. A gente tem o direito de buscar a felicidade. A primeira coisa que a gente tem que entender e parar para pensar é essa: a gente tem esse direito. Muitas vezes a gente entende, se você não é cristão, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas os cristãos, os crentes, os evangélicos, como você queira chamar, pensam que a gente não pode ter vontade própria, que a renúncia é a maior virtude de alguém, e que esse negócio de felicidade, de prazer, não é de Deus. Não, prazer não é uma coisa de Deus, isso não combina. Os prazeres da carne, como muitas pessoas falam, e dentre esses prazeres tem a música, a cultura, a arte.
Às vezes a gente coloca tudo dentro de um saco só e acha que tem uma coisa só e que quem é crente não pode ouvir a música tal por causa disso, por causa daquilo e vive uma vida muito mesquinha, por se dizer crente. Às vezes mais fácil de se viver, porque quando a gente coloca tudo dentro de um saco e bota um dogma nesse negócio e fala que não pode, é mais fácil para um líder religioso, é mais fácil de controlar, se é que isso é possível. As pessoas simplesmente dizem, não, você não pode isso, você não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É fácil fazer isso, é mais simples. Para muitos líderes religiosos que querem manipular uma igreja ou pessoas, é fácil fazer isso. Criar um montinho de regras e dizer, olha, para ser crente é assim que vai ser, para ser feliz é assim que vai ser. Aliás, você nem tem o direito de pensar em prazer e em felicidade. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é assim que eu vi, que quando eu leio a Bíblia e nessa responsabilidade de ser pastor de uma igreja, não é isso que eu tenho para dizer, porque isso não é a palavra de Deus. Mesmo sabendo, como eu falei hoje de manhã, que nem tudo que é gospel, como mostra a rádio, vem de Deus, e nem tudo que não é gospel vem do diabo, porque é assim que eu vejo. Às vezes a gente rotula as coisas e acha que todo mundo do lado de cá está certo, todo mundo do lado de cá está errado. Não é bem assim. Muitos preferem viver esse tipo de vida e acham que a vida cristã é simples assim, né? Igual um menino que perguntou para o pai, papai, meu cachorro é crente, e o papai falou, não sei, por que você está me perguntando isso? Não, porque dizem que crente não bebe, não fuma, não fala palavrão, meu cachorro não bebe, não fuma, não fala palavrão, ele é crente. Não é simples assim, não é isso. Uma afirmação que a gente vai colocar todo o tempo, durante essa série, que a gente vai falar, e como eu disse hoje é só uma introdução, e que vai nos acompanhar durante várias semanas, é a seguinte: a busca da felicidade, a busca do prazer não é um pecado. Na verdade, ela está cravada no nosso sangue. Na verdade, assim como a lei da gravidade rege o nosso planeta, a lei da busca pela felicidade rege a sua vida e a minha. A gente nasceu com isso, a gente quer isso, negando, tentando negar o impossível, tentando negar o inegável ou não, nós nascemos com isso dentro do nosso sangue. Buscar a felicidade é bom, é agradável e é para todos nós, para crentes, para não crentes, para ateus, para espíritas. Buscar a felicidade é algo bom. O problema não é buscar a felicidade, na verdade. O problema é que, na maioria das vezes, a gente não sabe o que ela é. E aí que tem uma relação de uma coisa com a outra. A gente está buscando coisas que a gente acha que são a felicidade. E, de repente, a gente alcança e vê que não é. Ué, mas me falaram que assim eu seria feliz e eu não sou. A gente procura porque isso está cravado no nosso sangue, essa busca está cravada. E aí que está o nosso erro, porque às vezes a gente se contenta com coisas achando que aquilo ali é suficiente. A gente procura em coisas agradáveis, esporte, lazer, uma saída com os amigos, um cinema, uma peça de teatro legal. A gente procura em coisas lícitas, em uma boa aplicação que eu fiz no banco e que deu certo, aquilo me deixou feliz. A gente muitas vezes procura em coisas ilícitas, porque a gente já está de saco cheio, ou então não aguenta mais achar que aquilo ali nos traz felicidade e não traz, e aí a gente começa a exagerar, e a bebida que era, eu bebo socialmente, já não é mais isso, eu já bebo e já não consigo mais parar de beber, e na verdade eu vou fumar uma maconha, ou cheirar uma cocaína, ou fazer isso, fazer aquilo. No fundo, quem faz tudo isso está buscando ser feliz. No fundo, uma pessoa que é viciada em cocaína, em heroína, em crack, você pode perguntar para ela qual é a razão. Eu quero ser feliz, eu quero me livrar dessa tortura chamada vida, eu quero melhorar. Eu acho que pelo menos ali naqueles meus 5 minutinhos, quando eu estou em êxtase, quando está fazendo efeito da droga, resolve. O problema é depois. O problema é depois, que aí aquilo acaba, e aí a pessoa entra num buraco maior ainda do que ela estava, e ela vai, e um abismo chama outro abismo, ela começa a querer, e aí a gente vê overdose, vê isso, vê aquilo. No fundo, um marido que trai a sua esposa, e que faz uma loucura, e que está com a vida toda organizada, e que de repente, mas como é que pode? Fulano
de repente mudou tudo. No fundo, essa pessoa quer ser feliz. E tudo isso que ele está fazendo, ou ela está fazendo, é porque ela não se sente feliz. É porque ela acha que a felicidade não está ali na vida que ela construiu. E a gente tem medo de falar sobre isso, mas é isso. O problema não é buscar felicidade, o problema não é buscar ser feliz, na verdade o problema é entender o que é ser feliz. E a gente às vezes ainda não achou. A gente então percebe que a questão não é que a gente quer ser feliz demais e se torna egoísta. E aí muitos crentes têm esse medo. Não, eu louvo a Deus, eu me converti e na verdade eu não posso ser feliz demais. Isso é egoísta da minha parte, isso é... Não, na verdade o problema não é esse, na verdade é o contrário. A gente é medíocre na nossa busca pela felicidade, da maioria das vezes. Cheirar uma cocaína num determinado momento, buscar fazer alguma coisa ali que vai gerar um momentinho de prazer e que daqui a pouco vai gerar um arrependimento danado e uma culpa. Não é querer ser feliz demais, na verdade é ser medíocre naquilo que a gente está buscando, porque a gente está buscando no mínimo quando a gente tem o máximo para buscar. E é sobre isso que a gente vai falar esses próximos meses. A gente se contenta com muito pouco, a verdade é essa. É interessante quando a gente lê a Bíblia, se você tem o hábito de ler a Bíblia, se você começa a ver promessas que Deus fez para nós como crentes, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado. É interessante como na maioria das vezes a gente tem sido medíocre na nossa busca por isso. Porque isso na minha cabeça me traria felicidade, coisas que eu nunca vi, que eu nunca ouvi, coisas que nem meus olhos, ninguém nunca preparou, Deus já está preparando para mim, que coisa boa. Mas a gente se contenta com pouco, a gente se contenta com um pedacinho e dá preguiça de ir além, ou então, não, eu vou buscar de outra forma. Uma vez muitos de vocês que congregam aqui sabem que nos últimos anos da minha vida eu passei fora do Brasil e estava pastoreando uma igreja na Europa, mais especificamente na França, mais especificamente em Paris, a capital da França. E a grande maioria dos meus amigos, grandes amigos que Deus me deu, eram ateus. E eu lembro até hoje de um dos meus amigos ateus que virou meu maior promotor, porque ele não conseguia se contentar. Como é que pode você ser, eu não acredito em Deus, Deus não existe, mas como é que pode você, sua esposa, serem crentes, serem legais, serem gente boa? Como é que pode isso? Eu nunca vi isso na minha vida. E ele virou o meu maior marqueteiro de Paris. Ele é um cara, ele trabalhava na noite, ele tinha vários restaurantes e bares. E ele, todo lugar que a gente ia, ele fazia questão de me apresentar, esse aqui é um amigo meu e tal, mas ele nunca parava por aí. Eu falei, não, mas você sabe, além dele ser músico, né, ele é louco, ele é pastor, ele é crente. Ele sempre fazia minha propaganda, não precisava falar nada. E numa dessas eu estava num restaurante que a gente tinha acabado de abrir, um bar-restaurante, e chegaram dois jornalistas muito famosos da cidade, na área de comentarista esportivo, e a outra era uma jornalista política, e o meu promotor, amigo, me promoveu. E ele chegou e falou, esse aqui é um amigo meu, Gustavo, tal, ele é gente boa, mas ele tem uma coisa, eu sempre espero ele falar, ele sempre fala, ele tem essa coisa diferente, ele é pastor, ele é crente. E aí os jornalistas olharam meio espantados e tal, ué? E eles ficaram espantados porque na verdade eu estava lá com eles, numa exposição, num bar, num restaurante, estava me alegrando, me divertindo. E eles viraram para mim e falaram, estranho, porque você é pastor e você está aqui, você está pecando. Eu dei uma risada e falei, mas por quê? E ele disse, não, porque prazer é pecado, e você está aqui, tendo um prazer. E eu virei para ele e disse que não. Eu falei, não, é apenas uma questão de ponto de vista, é apenas uma questão do que você acha que é um real prazer ou não. É difícil você deixar jornalista meio sem palavra, né? Ele ficou quieto durante uns 10 segundos, pensando. Eu falei, a diferença é que prazer para você não é a mesma coisa que prazer para mim.
Ele ficou quieto, ficou pensando, não soube me responder, e aí já mudou de assunto, começou a falar de futebol, e aí a gente virou amigo, e depois a gente começou a conversar sobre isso, porque quando a gente começa a parar para pensar nisso, a gente começa a ver como as pessoas têm uma visão errada de tudo, inclusive do que é o real prazer. Como as pessoas têm uma visão infantil, e muitas vezes aqueles que se chamam cristãos também têm, do que se chama prazer. E a gente se contenta com pouco. A gente se contenta com um carro, com uma casa, ou com um casamento. São coisas ótimas, são coisas maravilhosas quando a gente tem. Nem todos têm, mas são boas. Mas não é o fim de tudo, não é o fim da vida. A gente vira criança quando a gente para pensar em prazer. Eu me lembro quando eu dava presente para meus filhos. Hoje eu tenho um filho de 8 e um de 3. O de 8 já está mais esperto, o de 3 ainda está nessa fase. Você chega com um presente que você guardou uma grana ali para comprar, tal, não sei o quê, aí de repente você conseguiu comprar, gastou um dinheiro, chega com aquela caixa, entrega a caixa para o teu filho. Aí você fica feliz da vida, todo orgulhoso, né? Eu consegui comprar um apresentão, vai ficar perto. Aí o filho abre, tira o brinquedo da caixa, pega a caixa e fica brincando com a caixa. Aí você fica revoltado. Eu podia ter comprado, pega uma caixa na cena, no pão de açúcar, embrulhava a caixa na caixa, ia ser bem mais barato. E ele fica ali brincando com a caixa horas e nem quer saber do brinquedo. Ele se contenta com uma piscina de plástico quando você bota, e de repente você chama ele para ir num resort com uma piscina, com animação, e não, papai, tá bom aqui. E muitas vezes nós somos assim. A gente se contenta com a caixa, a gente se contenta com gotas de prazer, e acha que aquilo ali tá bom, quando na verdade nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O prazer é muito maior, a felicidade é muito maior do que aquilo que a gente pode pensar. A gente tem uma visão muito superficial sobre a palavra louvor, por exemplo. Vamos louvar, vamos adorar a Senhor. Quando a gente fala essa palavra num ambiente de igreja, a gente acha que agora a gente vai ouvir algumas músicas, e agora a gente vai cantar algumas músicas com letras bonitas, outras letras que eu não entendo muito bem o significado. Eu cheguei aqui antes do culto começar, a gente estava conversando sobre o significado de uma letra, de uma música evangélica que lançaram aí, e as pessoas, mas eu não entendo isso, porque o pessoal, nem eu entendi, para falar a verdade, e a gente acha que é isso. Que louvor é isso, que adoração é ter um momentinho que vai tocar uma musiquinha, mas uma coisa está ligada à outra. Louvor, adoração, não existe a possibilidade de você pensar numa coisa dessa, se você não entender a essência da felicidade e do prazer que Deus pode proporcionar a nós. Não existe a possibilidade de você louvar a Deus, se você não entender que isso é fruto, é consequência de uma alegria imensa que Ele colocou no seu coração. O nome do que muitas pessoas acabam fazendo é hipocrisia, não louvor. Eu vou cantar, porque tem que cantar. A menina lá me pediu para levantar a mão, eu vou levantar a mão para não ficar sem graça. Quando a gente não para pensar que o mundo todo é cheio de louvor, de atos, de exemplos de louvor. Se você vai num show de alguém que você gosta e você ouve aquela música. Hoje eu estava com meu sogro e meu sogro é fã da Baby Consuelo, ela canta bem mesmo, e ele estava vendo um show no canal Bis, e aí a minha sogra chamando a gente para almoçar, e minha sogra ficando chateada porque ele não queria mais descer. Não, essa música aí é da minha época, que musicão, como ela canta e tal. E quando acabava a música ele ficava feliz porque gostava, porque se sentia alegre, porque que coisa boa. Quando você vê uma paisagem, você para admirar uma paisagem, sei lá, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir nas cataratas do Iguaçu, eu já, e foi uma das paisagens mais bonitas que eu já vi na minha vida. Você para ver aquilo e fala, gente, que coisa louca, e você está ali louvando sem saber.
Quando você está namorando alguém, aquele namorinho aí que está no início, né, tal, e você está louvando a tua namorada, teu namorado, e dá flor para lá, e liga e não quer desligar o telefone. É engraçado que às vezes quando casa muda tudo, né? A mulher fica reclamando, cadê a flor que já tem 2 anos que não ganha? Tem que continuar dando. A minha mulher reclama. E aí a gente fica nessa de, quando a gente está ali apaixonado e louvando, a gente está louvando. E não quer, desliga você, não, desliga você, não, desliga você. Que bobeira, né? Nós louvamos e adoramos a Deus, porque na verdade isso tem que nos trazer um prazer enorme. Uma felicidade que a gente nunca parou para pensar. A gente não é um monte de fantoche ou de marionete que o pastor manda dar um pulo e a gente dá, que o pastor manda botar dinheiro na igreja e a gente bota, e aí tem um monte de pastor enriquecendo às custas da manipulação dos outros. Não, nós não nascemos para ser assim. E é o que eu falei hoje de manhã, infelizmente, isso só acontece porque é a lei da oferta e da procura. Infelizmente as pessoas só dão porque na verdade elas estão querendo buscar um prazer superficial. Não, porque me falaram que se eu der meu dinheiro ali, meu dinheiro vai multiplicar, eu vou receber o dobro, 3 vezes mais, 10 vezes. Eu vou dar para aquela igreja tal, para aquele pastor tal, para ele resolver meu problema com a minha sogra, com a minha mulher. Na verdade a gente está sendo egoísta e querendo resolver um problema. A gente não está fazendo algo porque eu louvo a Deus, eu acredito nisso, eu entendo essa real felicidade. A maioria das vezes a gente tem sido egoísta. Tem uma palavra que na verdade é uma filosofia de vida, chamada hedonismo, que é a busca pelo prazer. Hedonistas são aqueles que buscam o prazer. O problema dessa filosofia é que essa busca é interminável e incompleta. Porque a gente nunca, é a busca do prazer pelo prazer, e a gente entra num ciclo vicioso de um hedonismo e nunca acaba. Esse é o problema dessa filosofia, mas ela não está completamente errada. É impressionante como a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? Eu sempre morei no Rio, sou carioca, nascido e criado em Laranjeira e Botafogo, e aí a gente olha como carioca e a gente tem vontade de reclamar de 10 em 9 assuntos, e talvez a gente tenha motivo para reclamar de 20 em 9 assuntos. E a gente olha tudo isso, a gente quer ir embora daqui, alguns já foram e está sempre com vários problemas. Ontem aconteceu uma tragédia aqui em frente, no Dona Marta. E a gente está nessa tensão, se acostumando com o absurdo, né? A gente acha que coisas que são absurdas já viraram normal, mas não são normais. Mas quando eu me mudei para Paris, é impressionante como a visão do parisiense em relação ao Rio é completamente diferente da visão do carioca em relação ao Rio, né? Porque eu cheguei lá e eu comecei a conhecer meus vizinhos, e a primeira coisa que meus vizinhos me falavam quando eu me apresentava, eu vim do Brasil, do Rio. Eles olhavam para mim: o que você está fazendo aqui, cara? Volta para casa, Rio, a cidade do sonho, pelo amor de Deus, volta para lá, eu estou doido para ir para lá, você veio para cá? E eu falei: se você soubesse. E vários amigos meus falaram assim: sai daqui, cara, esse lugar acabou, volta para o Rio. E a gente aqui, né, tem essa visão que é a contrária a isso, né? Paris, a cidade luz. Que linda. Meu sonho é estar lá, com minha esposa, minha namorada, sei lá quem, ou sozinho, ou sozinha. A Torre Eiffel, no Arco do Triunfo, e lá tudo é maravilhoso, a vida é bela. Aí você chega em Paris, você conhece os parisienses, você mora alguns anos lá, e você vê os parisienses desesperados para sair de Paris. Não aguentam mais a cidade, não aguentam mais o trânsito, não aguentam mais o metrô, não aguentam mais o trabalho, não tem dinheiro, não tem lugar para morar, mora no 5º andar sem elevador, isso é um absurdo, eu não aguento mais, eu não tenho espaço para casar. Parece que eu estou no Rio, os caras só reclamam. Paris vista pelos parisienses é completamente diferente de Paris vista pelos cariocas. Rio visto pelos cariocas é completamente diferente do que o Rio visto pelos parisienses. E onde eu quero chegar nisso? Eu quero chegar num lugar que, independente de onde você esteja, você vai se deparar com depressão, com tristeza, com suicídio, com estresse,
Não está nas agências de turismo, mas o índice de suicídio, um dos maiores do mundo, acontece em Paris. É um dos mais altos índices de suicídio do mundo. Pô, mas não combina com a Torre Eiffel isso, né, pastor? Isso não é suficiente. Morar na cidade dos sonhos, na cidade luz, perto disso ou perto daquilo. Aonde você mora não é suficiente. O que você conquistou não é suficiente. Essa semana eu estava ouvindo o padre Fábio de Mello falar algo muito interessante. Em que ele foi cuidar de um amigo que estava com câncer. E num determinado momento ele se desligou, ele estava lendo os e-mails dele, e de repente ele ouviu um barulho, e ele percebeu que o amigo dele saiu do quarto, o amigo dele estava num estado muito mal, e na verdade ele estava lá para cuidar do amigo dele, para fazer tudo o que ele pudesse fazer, e o amigo dele saiu, se levantou, foi na cozinha, pegou o negócio, já tinha voltado, e ele ficou muito chateado, triste, foi lá, cara, você me perdoa, porque eu estou aqui para cuidar de você, e tudo que eu não fiz agora foi cuidar de você, você se virou aí sozinho. E o amigo dele chegou, cara, fica tranquilo, porque o mais importante a ser feito por você aqui já está sendo feito. É você estar comigo. E ele falou que uma das coisas mais difíceis e mais importantes que ele aprendeu nesse dia não é mostrar ao próximo o que eu posso fazer por ele, ou o que eu posso conquistar por ele, ou as coisas que eu posso dar para ele, mas é mostrar ao próximo quem eu sou quando eu estou com ele. Isso me tocou muito porque eu fiquei pensando nos meus filhos, né? Essa semana foi aniversário dos meus 2 filhos e não tem jeito, a gente quer dar, a gente está sempre pensando, se eu puder, são as melhores escolas, as melhores faculdades, as melhores situações, as melhores roupas, todo mundo tem esse sonho. E aí você se depara com várias famílias, como a minha família, a família da minha esposa, onde um pai, né, no caso o avô dela é um milionário, o dinheiro nunca foi um problema, com filhos estraçalhados. Um virou alcoólatra e morreu, a outra é dependente química, a outra é depressiva e dependente de tarja preta, remédio de tarja preta todos os dias, e a outra fugiu de casa. E ele sempre deu tudo, dava carro, dava apartamento, dava empresa, mas não deu nada. Se a gente não entender quem nós somos, de onde nós viemos e qual é a fonte da real felicidade, a gente nunca vai ser feliz. Porque na verdade não importam as circunstâncias de vida. Não importa se eu moro em Nova Iguaçu ou em Botafogo. Não importa se eu moro em Paris ou no Rio. Porque você vai ter gente morando no Rio super triste e vai ter gente morando em Nilópolis super feliz. Você vai ter gente morando em Paris querendo se matar. E você vai ter gente morando na Somália que entendeu a real felicidade e que está feliz. Então não é uma questão de status social, não é uma questão de poder ou de ter. Até o suicídio é o retrato da busca pela felicidade. Porque no fundo, o que aquela pessoa quer, por mais que não entenda e está fazendo de forma errada, ela quer ser feliz. E a gente tem sido medíocre na nossa busca pela felicidade. É como uma coisa que já aconteceu há muitos anos, que às vezes eu olho e falo, caramba, isso está se repetindo nas nossas vidas. Há muito tempo atrás, no Império Romano, houve uma tal de uma política, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, a política do pão e circo. Roma começou a crescer demais, e a vida era ali, e os trabalhos eram ali, então muita gente migrava para lá, e muita gente queria morar lá, e morava apertado, enclausurado para tentar ser alguém na vida, tentar trabalhar, tentar ter poder ou status, ali que a coisa acontecia. Nada diferente de uma cidade grande, você vê isso no Rio, vê isso em São Paulo, vê isso em Paris, gente do Brasil inteiro chegando, gente do mundo inteiro chegando, e de repente aquilo ali virava um caos, e o imperador que precisava controlar, ele falou, como é que eu vou fazer para controlar isso? Já sei. Vamos enganar esse pessoal, vamos dar o básico, vamos dar o supérfluo. E foi criada a política do pão e circo. E dava pão, não morrer de fome, você não vai morrer. No meu governo você não vai morrer, dava pão, um pãozinho lá, murcho, sei lá, não estava lá para comer, né? E dava circo, e dava eventos e gladiadores e eventos bacanas. E as pessoas, quando a crise se instaurava na cidade, mais eventos e mais pães ele trazia. E aí quando a coisa melhorava, ele parava um pouco.
Quantas vezes a gente não tem feito isso nas nossas vidas? Correndo atrás de pão e circo, correndo atrás do melhor trabalho, correndo atrás de um pouco mais de dinheiro, correndo atrás de uma vida mais tranquila do meu lado, e o resto corra atrás por si mesmo. Quantas vezes a gente não está nessa de reclama para cá, reclama para lá, e aí quando a coisa melhora um pouco, tá bom, pelo menos me deu isso daí. Quantas vezes a política do pão e circo não tem sido vivida por mim, por você? Quando você olha e olha para os meus filhos, e na minha cabeça limitada e pequena, eu paro por segundos e acho que se eu der a melhor escola para ele, vai se resolver. E aí quando você para pensar, não é nada disso. Foi então que eu percebi que essa filosofia, chame como você quiser chamar, esse tal de hedonismo, ele não é totalmente errado, mas falta um elemento nele. E foi quando eu comecei a ler e me apaixonar pelo hedonismo cristão. Que história é essa? É exatamente o fato de buscar ser feliz, mas tentar descobrir qual é a fonte da real felicidade, ir lá na fonte. Não se contentar com aquele rio que as ondas já estão meio que batendo, aquele rio grande que já parece mais um mar do que um rio, mas ir na contracorrente até chegar na fonte e olhar e falar, o que é a fonte? Não sei se você já foi em São Paulo, mas não dá nem para acreditar que o Tietê, em algum momento da vida dele, é limpo, mas ele é. E na verdade a maioria de nós está aí, está no meio de um rio, meio sujo, meio confuso, meio estranho, mas em algum momento desse rio, lá na fonte, ele é bom. É quando a gente encontra o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade. Sabe por quê, gente? A gente prega sobre isso. A gente prega que Deus pode livrar você das drogas, da escravidão, da pornografia, da traição, do adultério, de tudo, da vida pequena e prisioneira que você tem levado. A gente prega sobre isso, mas não há nenhuma outra forma disso acontecer de verdade, a não ser no momento em que você, e mais ninguém, você pare para pensar e fale, isso tudo que eu estou fazendo não é a fonte, e na verdade eu só estou correndo atrás do pão e circo sem saber. Mas tem uma fonte, e o dia que eu descobrir essa fonte, esses desejos pequenos e medíocres vão parar. É quando a gente entende que o nosso prazer não está nas ruas de ouro, ou no céu de diamante, ou no carro novo, ou na casa nova, ou no casamento, ou no trabalho, e tudo isso é bom, tudo isso é ótimo. Mas é quando eu entendo que tem algo antes disso, maior do que isso, e que se eu realmente entender, a minha vida vai poder mudar de verdade, não porque alguém me falou, mas porque eu experimentei algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. O hedonismo cristão, essa busca pelo prazer em Deus, em quem Ele é o alvo daquilo que a gente vai falar nas próximas semanas aqui. E é importante que você saia daqui pensando em algumas coisas. A primeira delas é que a busca pela felicidade não é ruim. Eu já falei isso. Não é errada. Saia daqui aliviado, aliviada. Eu quero ser feliz, eu tenho esse direito. Jamais você deve negar esse desejo, ou resistir a ele, como se ele fosse uma coisa malvada ou pecaminosa. Na verdade, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que buscar a fonte e com todo o nosso esforço de vida, buscar, avaliar de forma criteriosa o que a gente tem falado que é prazer, que é felicidade. Será que é mesmo? Será que se todo o resto do mundo acabar, e se eu tiver isso daqui, eu estou bem? Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que o seu trabalho acaba se tornando a sua identidade. Aquilo que você faz acaba se tornando quem você é. Esse é um problema sério, porque quando tudo vai bem, você consegue maquiar as coisas, você consegue achar que está bem, mas todos nós temos crise nessa vida louca. E eu
por trabalhar com arte, por viver com artistas, eu já vi muita gente se suicidar ou entrar numa depressão por isso, porque a carreira dele não estava deslanchando, a carreira dela não estava deslanchando, e os projetos que ele tinha não estavam indo bem. E eu falava para essas pessoas, cara, o dia que você entender que a tua identidade vem antes disso, o dia que você entender quem é que quer formar a tua identidade como ela tem que ser, talvez a tua vida comece a mudar. E talvez a consequência do que você tem feito hoje comece a mudar, sendo o melhor cantor, o melhor ator, o melhor cineasta do mundo ou não, sendo o melhor advogado ou não, tendo um comércio que nessa crise louca não está bem. Quando a gente entende que não é o que nós temos, ou o que nós conquistamos, ou aquilo que nós vamos conquistar, porque se a gente for parar para pensar nisso, gente, no país que a gente tem vivido hoje, sinceramente quase todo mundo vai falar, fecha a porta, apaga a luz, o último que sair, fecha e fica por isso mesmo. Como que eu vou viver num país que eu abro o jornal e me deparo com algumas situações, gente, quando eu achava que já estava muito ruim, ainda conseguiu piorar? Se eu acho que é conquistando, é tendo, e vejam bem, eu não sou nada contra ter, você pode ter e tem muito, mas nós devemos buscar e avaliar. Eu queria que você avaliasse a sua vida com sinceridade. Aquilo que você tem buscado como fonte de felicidade te satisfaz de verdade? Te satisfaz plenamente e eternamente? A maior fonte de felicidade se encontra em Deus e só em Deus. Nós lemos um texto que diz: o seu prazer está no Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e ele é como uma árvore e tudo o que fizer prosperará. O que nós vamos discutir aqui nesses próximos meses é que, sendo muito racionais ou não, a gente vai chegar nessa conclusão: a maior fonte de prazer da nossa vida está em Deus. E quando eu quero louvar, quando eu entendo isso, o louvor fica simples, o ir ou não ir a uma igreja fica simples. Essa fonte que encontramos em Deus, ela só atinge a sua plenitude quando ela é compartilhada com outros. Isso é muito importante que você saiba também nessa introdução. O que é normal, na verdade, se você parar para pensar, esse tal de Facebook que todo mundo tem, quem não tem já teve. O que é o Facebook, senão a tentativa mais frustrada de mostrar para todo mundo que nós somos felizes? Não é isso não? Claro que é. Ninguém bota uma foto no Facebook: estou no meio do trabalho, suando, estressado, estou trabalhando. Ninguém faz isso. Todo mundo trabalha, pelo menos quer trabalhar, às vezes você pode estar desempregado ou não, mas você não vai ver uma foto no Facebook ali de você desarrumado, esquisito, trabalhando e tal, e tomando uma bronca do chefe, ou dando uma bronca. Ninguém faz isso. Você vai botar o pezinho na beira de uma praia bonita. Ai, que vida boa. Não é isso, né? Aí você bota as 10, né? O Facebook é a maior tentativa de mostrar para todo mundo que é feliz. Eu quero que todo mundo veja que eu estou bem. Nessa semana achei até engraçado, porque o Cássio, semana passada, ele mudou isso. Ele botou uma foto quando ele bateu de carro. Aí ele botou uma foto do carro batido. Eu falei: isso aí está remando contra a maré no Facebook. Ele botou uma foto do carro batido. Ninguém quer ver isso, né? Ninguém quer curtir isso. Mas o Facebook é isso, quer mostrar para todo mundo que você é feliz, e que você tem as coisas, e que você tem os melhores selfies do ano. Quanto mais a gente tenta renunciar a essa busca pela felicidade que está entranhada em nós, mais difícil vai ser a nossa vida cristã, sabia disso? Mais difícil vai ser entender quem Deus é, mais difícil vai ser entender como Ele te ama, como Ele me ama, se você quiser renunciar a essa busca de ser feliz. O nosso objetivo aqui é viver isso de verdade. Nosso objetivo como crente é ser felizes. E tudo que a gente vai estar compartilhando nessas próximas semanas é qual é a fonte de maior felicidade que nós podemos alcançar. E sendo você crente ou não, eu queria te convidar a pensar sobre isso agora. O que tem sido a maior busca de felicidade da tua vida? Um minutinho de prazer, um adultério aqui, um adultério ali, uma
corrupçãozinha aqui para ganhar um dinheirinho a mais no fim do mês, trabalhar igual um escravo para poder dar uma escola um pouco melhor, e aí dizer que eu cumpri meu papel como pai, como mãe, se ausentar de tudo e de todos para tentar galgar a melhor posição do planeta, se afundar nas drogas, porque na verdade essa é a única hora que eu consigo respirar aliviado. Eu sinceramente, gente, eu tento entender, eu não julgo não. Eu tenho um amigo que não consegue se livrar da cocaína, ainda não conseguiu, eu tenho orado muito por ele. E muitas vezes eu vejo a busca desenfreada pela felicidade que ele tem por trás daquilo ali. É o único momento que ele consegue respirar aliviado. É o único momento que ele consegue falar, consegui, agora estou legal. E aí uma hora depois já não está mais. E a minha pergunta para você é, que avaliação é da tua vida? Qual é a fonte de felicidade que você tem buscado? Se você não é crente, se você nunca entrou numa igreja, talvez isso seja uma novidade para você, talvez não. Talvez você tenha avaliado isso e talvez isso tenha te trazido aqui. Se você é crente, se você é cristão, se você congrega nessa igreja aqui com a gente, qual é a maior busca de felicidade que você tem? É uma musiquinha? É pular para lá, é pular para cá? É correr atrás e preencher a minha listinha ali, carro, casa, casamento, dinheiro, sucesso, opa, sou feliz? Ou é a procura por algo muito maior, muito mais profundo, que independente de estar no Rio, em Paris, no Japão ou na Somália, você vai entender quem você é, aquilo que Deus tem para você, e você vai entender um papel enorme que você tem nessa loucura chamada vida, e você vai conseguir realmente dizer, eu sou feliz. Uma frase que me tocou muito essa semana foi de uma professora de educação física que falou uma coisa muito bonita. Falou, a gente respira. Ela estava dando aula sobre respiração, ela estava ensinando os alunos dela a respirarem melhor, e ela falou, a gente respira, a gente não tem noção de como isso é importante. A primeira coisa que a gente faz na nossa vida, antes de abraçar nossa família, antes mesmo de chorar, é puxar ar para respirar. E a última coisa que a gente faz na nossa vida, antes de morrer, depois de tudo, é respirar. E entre esse primeiro respiro da vida e o último, tem essa loucura que dura alguns anos, às vezes muitos anos, chamada vida. E o que nós fazemos nesse momento aí, entre o primeiro e o último respiro da nossa vida? Aonde nós temos buscado felicidade? Aonde nós temos buscado prazer? O dia que eu entendi isso foi o dia que eu me converti. O dia que eu entendi que Cristo, Jesus, pode ser uma fonte de prazer inenarrável, a ponto de eu chegar num bar e ver amigos jornalistas, um amigo ateu, e estar ali com eles e olhar para eles, e quando ele fica espantado, você é crente, você é feliz, eu falei, cara, você está pensando muito pequenininho. O dia que eu entendi isso, eu comecei a buscar isso com a maior força que eu tenho na minha vida. E eu queria convidar você a mergulhar nessa série junto com a gente e buscar a real felicidade, a fonte de real prazer que pode estar na beira da tua porta e você não tenha percebido ainda. Eu queria que você desse um crédito a você mesmo e fosse sincero o suficiente com você mesmo e parasse para pensar, o que eu tenho feito gera prazer e felicidade suficientemente grandes para eu não precisar de mais nada? Se você for como eu e essa pergunta gerar uma resposta que seja eu não sei, talvez você possa parar para pensar nessa noite nisso que eu estou falando para você. Deus, Jesus, o que Ele mais quer para a sua vida, além de seu coração, sua saúde, seu dinheiro, essas são coisas supérfluas. O que Ele mais quer é que você seja a pessoa mais feliz da terra, mais feliz do universo. Que você, independente das circunstâncias da sua vida, entenda o que é a real felicidade. Eu queria orar por você nessa noite. Como eu disse, isso é apenas uma introdução. Nos próximos domingos à noite a gente vai estar falando sobre, venha, eu te convido a vir aqui, a discutir isso com a gente. Será que essa busca pela felicidade é necessária?
queria convidar você a fechar seus olhos. E se você é cristão, se você pudesse orar, falar: Deus, eu queria entender isso. Será que eu sou realmente? Será que eu tenho buscado a fonte da felicidade? Ou será que eu estou igual uma criança brincando com a caixa, quando o melhor brinquedo está do meu lado e eu ainda não vi? Eu queria que você orasse por isso agora. Orasse pelo direito natural e espiritual que você tem de ser feliz. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Pai, por essa igreja. Senhor, nós te louvamos por essa série que está começando hoje, por essa frase tão forte, tão intensa, que é a busca pela felicidade. A gente vive num contexto, Senhor, em que tudo que a gente ouve na rádio, tudo que a gente ouve na televisão, vai contra a felicidade da nação, pessoal, profissional. Mas, Senhor, a minha oração nessa noite é para que você fale aos nossos corações e mostre aos nossos corações que você é a fonte de real felicidade. Senhor, nós temos o direito, nós temos isso cravado no nosso sangue, nós temos, assim como a gravidade gera lei, Senhor, gera lei do nosso planeta. Deus, nós estamos aqui porque nós queremos ser felizes, nós queremos ter prazer. Deus, o que eu venho te pedir aqui, porque eu não sou capaz de fazer isso, vem gerar prazer nas nossas vidas, aquele prazer que nada substitui, e aquele prazer que substitui todo o resto, e que tudo vira o resto. Deus, nós queremos achar prazer em Ti, achar prazer na Tua presença, achar prazer na Tua palavra. Nós não queremos ser hipócritas, nós não queremos ser aqueles que vão, Senhor, numa igreja só porque são obrigados. Nós queremos vir aqui porque você é a fonte de todo o prazer dessa igreja, fonte de todo o prazer que nós temos para viver, para transbordar e para expressar no nosso trabalho, nessa vida louca que nós temos dia após dia. Senhor, que nós possamos ser aqueles que têm um prazer inexplicável, gera alegria, gera felicidade, gera prazer em nós, dia após dia, em nome de Jesus.